Seja bem-vindo ao nosso estudo do capítulo 5, do livro de Provérbios. Hoje vamos explorar ensinamentos profundos que podem transformar nossas escolhas e nos guiar em direção a uma vida alinhada com os propósitos de Deus. O capítulo 5 de Provérbios nos adverte sobre os perigos das tentações e a importância de buscar a sabedoria para manter uma vida íntegra. Ele nos convida a refletir sobre nossas decisões e como elas impactam nosso relacionamento com Deus e com os outros. Você já é inscrito no canal? Não perca a oportunidade de acompanhar todos os capítulos do estudo do livro de Provérbios. Adquirir sabedoria é essencial para tomar decisões sábias e viver uma vida de propósito. Além disso, temos uma lista de oração especial, e caso queira ser incluído, basta clicar no botão de inscrever-se. Assim, você recebe nossas orações e ainda fica por dentro de todos os vídeos. Envie seus pedidos de oração nos comentários. Queremos interceder por você e sua família, pedindo a Deus sabedoria e proteção para cada passo de sua jornada. No capítulo 5, versículo 1, lemos: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina o teu ouvido. Este versículo é um convite direto de Deus para que prestemos atenção às suas instruções e ao seu conselho. Ele nos lembra que a sabedoria não é algo que simplesmente surge, mas algo que deve ser buscado com dedicação. A expressão "inclina o teu ouvido" sugere um esforço consciente para ouvir com humildade e interesse. Aqui vemos o desejo de Deus de que estejamos atentos à sua voz, dispostos a aprender dele em todas as áreas da vida. Neste versículo, Deus nos ensina que a verdadeira sabedoria começa com uma atitude de humildade e prontidão para aprender. Ele não fala de um conhecimento superficial, mas de uma compreensão profunda que nos guia para o caminho correto. Atende à minha sabedoria reflete a necessidade de mantermos um relacionamento contínuo e dedicado com Deus, ouvindo e aplicando suas palavras. O chamado de Deus é para que inclinemos nossos ouvidos, o que simboliza um gesto de respeito e foco total no que ele tem a dizer. Assim, ele nos lembra que a sabedoria não é automática, mas fruto de uma busca intencional e persistente. No dia a dia, muitas vezes somos tentados a confiar apenas em nosso entendimento ou a buscar conselhos em fontes erradas. Este versículo nos desafia a reservar tempo para ouvir a Deus e aprender de sua sabedoria. Isso pode significar dedicar momentos diários para meditar na Bíblia, orar e refletir sobre suas instruções. Quando escolhemos ouvir a sabedoria divina, evitamos erros que poderiam nos afastar do propósito de Deus. Além disso, nossas decisões passam a ser guiadas por princípios eternos, trazendo paz, equilíbrio e propósito à nossa caminhada. Agora que entendemos a importância de ouvir e buscar a sabedoria, no próximo tópico, veremos como esses ensinamentos nos ajudam a evitar escolhas destrutivas e a viver de forma mais prudente. No capítulo 5, versículo 3, lemos: Por quê? Os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Este versículo apresenta uma advertência clara sobre os perigos das tentações, simbolizadas pela figura da mulher estranha. Ele alerta que o que parece doce e atraente à primeira vista pode esconder consequências amargas e destrutivas. Deus nos convida a sermos vigilantes e a discernirmos o que é verdadeiramente bom, rejeitando o que nos afasta de sua vontade. Neste versículo, a figura da mulher estranha representa tudo o que pode nos seduzir e desviar do caminho de Deus. Seus lábios que destilam favos de mel são uma metáfora para palavras sedutoras e promessas enganosas que mascaram o perigo. A sabedoria divina nos ajuda a identificar essas armadilhas e a resistir às tentações que podem comprometer nossa integridade espiritual, moral e emocional. Deus nos chama a usar discernimento para não sermos enganados pelo que parece atraente, mas que, na verdade, nos afasta de sua presença. Em nossa rotina, enfrentamos diversas formas de tentações que, à primeira vista, podem parecer inofensivas ou até mesmo benéficas. Este versículo revela a dualidade das tentações. Enquanto elas parecem agradáveis na superfície,
escondem um fim amargo e destrutivo. A imagem do absinto, uma planta de sabor extremamente amargo, ilustra a decepção que acompanha escolhas imprudentes. Já a espada de dois gumes simboliza o dano profundo e irreversível que essas decisões podem causar. Deus nos alerta sobre a importância de considerar não apenas o momento presente, mas também as consequências futuras de nossas ações. Quantas vezes somos levados a tomar decisões sem pensar nas consequências? Este ensinamento nos chama a uma reflexão mais profunda, nos encorajando a avaliar cada escolha à luz da palavra de Deus. Ao entender que algumas ações trazem prejuízo emocional, espiritual ou até físico, somos levados a buscar sabedoria antes de agir. Assim, aprendemos a evitar dores desnecessárias, construindo uma vida pautada em valores eternos e em decisões prudentes. Agora que compreendemos o impacto das escolhas imprudentes, no próximo tópico, veremos como a sabedoria nos ajuda a construir uma vida sólida e de propósito duradouro. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. No versículo 5, somos alertados sobre o destino trágico de quem segue o caminho da imprudência e se afasta da sabedoria. Deus nos lembra que nossas ações moldam não apenas o presente, mas também nossa eternidade. Este versículo apresenta um contraste direto entre os caminhos da sabedoria e da insensatez. A descrição dos pés que descem à morte simboliza escolhas que nos afastam da vida em abundância que Deus deseja para nós. Quando rejeitamos a sabedoria, caímos em um caminho de destruição que nos separa de Deus. O texto nos desafia a refletir sobre o impacto de nossos passos e a buscar continuamente uma vida íntegra e fundamentada na vontade divina. A sabedoria é o alicerce para construir uma vida íntegra e significativa. Sem ela, corremos o risco de seguir por caminhos que parecem corretos, mas que nos conduzem ao fracasso. No dia a dia, isso pode ser aplicado ao refletirmos antes de agir, escolhendo sempre o que edifica. Seja em decisões profissionais, relacionamentos ou práticas espirituais, a sabedoria nos orienta a trilhar o caminho da retidão e a rejeitar atalhos que nos levam à ruína. Agora que vimos como a sabedoria nos mantém no caminho da integridade, no próximo tópico, exploraremos como ela fortalece nossos relacionamentos e nos ajuda a evitar conflitos desnecessários, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. O versículo 9 alerta sobre as consequências de relacionamentos imprudentes e como podem levar à perda de valores preciosos, como dignidade, tempo e energia. Deus nos chama a proteger nossa integridade em todas as nossas interações. Este versículo destaca a importância de cuidar dos relacionamentos que formamos. Ele nos ensina que quando nos envolvemos em conexões nocivas, entregamos partes valiosas de nossa vida a pessoas ou situações que não edificam. A menção, à honra e aos anos, enfatiza que essas perdas não são meramente materiais, mas afetam profundamente quem somos e o propósito que Deus tem para nós. Por isso, a sabedoria nos guia a construir relacionamentos que glorifiquem a Deus e nos aproximem de sua vontade. Em nosso cotidiano, muitas vezes negligenciamos o impacto que nossos relacionamentos têm em nossa jornada. Este ensinamento nos convida a avaliar as conexões que cultivamos, certificando-nos de que elas são saudáveis e alinhadas aos princípios divinos. A sabedoria nos ajuda a identificar amizades e parcerias que nos fortalecem, enquanto evitamos aquelas que nos afastam de nossos valores. Assim, desenvolvemos vínculos que trazem crescimento mútuo e nos ajudam a caminhar em direção ao propósito de Deus. Agora que vimos como a sabedoria nos auxilia a construir relacionamentos saudáveis, vamos no próximo tópico, aprender como ela nos ensina a evitar desperdícios e a usar nossos recursos de maneira responsável. E não entregues a estranhos a tua força, e os teus trabalhos não sejam para a casa do alheio. No versículo 10, somos advertidos sobre o perigo de desperdiçar nossos recursos, talentos e esforços em situações que não glorificam a Deus. Este conselho nos ensina a sermos responsáveis com tudo o que recebemos dele.
Este versículo aborda o valor da mordomia e da administração sábia de nossos bens e esforços. A expressão "não entregues a tua força" nos lembra que nossos talentos, energia e recursos devem ser usados com propósito e para a edificação do reino de Deus. O desperdício acontece quando aplicamos esses recursos em causas vãs ou em atividades que nos afastam de nosso propósito. Deus nos chama a cuidar diligentemente do que Ele nos confiou, para que sejamos frutíferos e honremos a sua vontade. No cotidiano, é fácil sermos consumidos por atividades ou compromissos que não têm valor eterno. Este ensinamento nos desafia a analisar como estamos investindo nosso tempo, dinheiro e energia. Ao viver de forma sábia, aprendemos a priorizar o que realmente importa, evitando distrações ou decisões impulsivas. Com discernimento, podemos dedicar nossos recursos ao que edifica, seja na família, no trabalho ou em nosso ministério, e evitar que eles sejam desperdiçados em atividades infrutíferas. Agora que compreendemos a importância de administrar bem nossos recursos, no próximo tópico, veremos como a sabedoria nos conduz a viver de forma prudente, mantendo-nos afastados de armadilhas emocionais e espirituais, para que não gemas no fim de tua vida quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. O versículo 11 adverte sobre o sofrimento que acompanha escolhas imprudentes e como a falta de sabedoria pode levar a arrependimentos profundos. Deus nos chama a viver de forma prudente para evitar consequências dolorosas. Este versículo enfatiza que as decisões erradas, especialmente aquelas tomadas sem a orientação de Deus, têm repercussões duradouras. A expressão "gemas no fim de tua vida" reflete a angústia de olhar para trás e perceber os erros que poderiam ter sido evitados com sabedoria. Deus nos alerta sobre a importância de viver de maneira cuidadosa, avaliando cada escolha e buscando sempre a sua direção para evitar remorsos. Na correria do dia a dia, muitas vezes agimos de forma impulsiva, sem pensar nas implicações futuras. Este ensinamento nos convida a refletir antes de agir, especialmente em situações de grande impacto. A prudência nos ajuda a evitar armadilhas, sejam elas emocionais, espirituais ou financeiras. Quando baseamos nossas decisões na sabedoria de Deus, minimizamos os riscos de consequências dolorosas e vivemos com maior confiança e tranquilidade em nossas escolhas. Agora que vimos como a prudência nos protege de arrependimentos e dores desnecessárias, no próximo tópico exploraremos como a sabedoria nos ajuda a cultivar uma vida plena e cheia de significado. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. No versículo 15, somos incentivados a desfrutar das bênçãos que Deus nos deu, valorizando o que já possuímos e vivendo com contentamento. Este é um chamado para encontrar satisfação e plenitude no que é legítimo e justo. Este versículo utiliza a metáfora da água para ilustrar o contentamento e a fidelidade. A cisterna e o poço representam aquilo que nos foi dado por Deus, como nossos relacionamentos, recursos e dons. A sabedoria nos ensina a valorizar e cultivar essas dádivas, em vez de buscar satisfação em fontes alheias ou ilegítimas. Este é um convite para desenvolver uma atitude de gratidão e para cuidar com zelo daquilo que Deus nos confiou. No dia a dia, é comum nos sentirmos insatisfeitos ou tentados a buscar mais do que o necessário, muitas vezes em lugares errados. Este ensinamento nos desafia a refletir sobre como estamos valorizando as bênçãos que já recebemos. A sabedoria nos ajuda a reconhecer que a verdadeira plenitude está em aproveitar com gratidão o que Deus nos deu, seja em nossa família, trabalho ou ministério. Assim, evitamos a insatisfação e cultivamos uma vida cheia de propósito e paz. Agora que vimos como a sabedoria nos conduz a uma vida plena e significativa, no próximo tópico, veremos como ela nos guia a uma caminhada de fidelidade e compromisso com Deus. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Versículo 17. Somos orientados a viver com exclusividade e fidelidade, comprometendo-nos com aquilo que Deus nos entregou. Este é um chamado à integridade em nossa caminhada com Ele
e com as pessoas ao nosso redor. Este versículo nos ensina sobre a importância de viver uma vida de fidelidade e dedicação, tanto em nossos relacionamentos como em nosso compromisso com Deus. A exclusividade mencionada aqui representa a aliança que Deus deseja que mantenhamos com Ele, reconhecendo que somente Ele é digno de nossa total confiança e adoração. A sabedoria nos guia a proteger esse vínculo e a não permitir que nada desvie nosso coração de seu propósito. No mundo atual, somos constantemente tentados a dividir nossa atenção e lealdade entre muitas coisas, desde ambições pessoais até influências externas. Este ensinamento nos desafia a priorizar nosso relacionamento com Deus, mantendo nossa fidelidade a Ele em todas as áreas da vida. Isso significa honrar nossas promessas, viver com integridade e garantir que nossas ações reflitam nossa devoção ao Senhor. Ao fazermos isso, experimentamos uma vida mais rica em propósito e alinhada com o coração de Deus. Agora que entendemos a importância de viver com fidelidade e exclusividade, no próximo tópico, veremos como a sabedoria nos leva a uma vida de paz e estabilidade, colhendo os frutos de uma caminhada reta. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele pesa todas as suas veredas. No versículo 21, somos lembrados de que Deus observa todos os nossos passos e avalia nossas escolhas. Este ensinamento nos convida a viver com responsabilidade, sabendo que nossas ações estão sempre diante do Senhor. Este versículo destaca a soberania e a justiça de Deus, que conhece profundamente cada aspecto de nossa vida. Ele pesa nossas ações e intenções, garantindo que nenhuma escolha passe despercebida. A sabedoria nos ensina a viver com retidão, cientes de que Deus não apenas nos observa, mas também nos guia para o bem. Este conhecimento traz estabilidade, pois sabemos que estamos sob os cuidados de um Pai amoroso que deseja o melhor para nós. Na vida cotidiana, este ensinamento nos inspira a buscar coerência em nossos pensamentos, palavras e ações. Quando vivemos com a consciência de que Deus pesa nossas veredas, somos motivados a fazer escolhas que honrem a Ele e tragam paz ao nosso coração. A sabedoria, então, se torna uma fonte de segurança, pois nos ajuda a evitar erros e a colher os frutos de uma vida reta. Assim, desfrutamos de estabilidade em todas as áreas, desde nossos relacionamentos até nossas decisões mais complexas. Compreendemos agora como a sabedoria nos guia em cada aspecto de nossa jornada, desde as pequenas escolhas do dia a dia até as grandes decisões que moldam nosso futuro. Ela nos protege, fortalece nossos relacionamentos e nos conduz a uma vida cheia de paz e propósito. Pai amado, somos profundamente gratos por Tua palavra que ilumina nosso caminho e nos ensina a viver com sabedoria. Obrigado pelos ensinamentos do capítulo 5 de Provérbios, que nos advertem e orientam em cada escolha que fazemos. Louvamos Teu nome por seres um Deus justo e amoroso, que sempre deseja o melhor para nós. Senhor, pedimos perdão por vezes em que falhamos em buscar a Tua orientação e confiamos em nosso próprio entendimento. Ajuda-nos a ter um coração humilde e submisso, disposto a aprender de Ti. Ensina-nos a aplicar os princípios da Tua sabedoria em nossa vida, para que sejamos fiéis e prudentes em todas as nossas ações. Clamamos por força e coragem para resistir às tentações e andar no caminho da retidão. Que Tua palavra seja um guia constante em nossas decisões e que possamos viver de maneira íntegra e cheia de propósito. Fortalece-nos, Senhor, para que sejamos testemunhas do Teu amor e da Tua verdade, onde quer que estejamos. Oramos por cada pessoa que acompanhou este estudo, que elas sejam tocadas por Tua sabedoria e encontrem direção e paz em suas vidas. Pedimos também por todos os que enviaram seus pedidos de oração, que Tu possas atender às suas necessidades, trazer consolo e realizar Teus propósitos em suas famílias. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 5 do livro de Provérbios nos ensina que a sabedoria divina é essencial para evitar armadilhas, fazer escolhas corretas e viver com integridade. Ele nos adverte
sobre as consequências das decisões imprudentes e nos convida a buscar continuamente a orientação de Deus para viver uma vida plena e cheia de propósito. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários e a frase "Escolho a sabedoria para caminhar em integridade" e declare sua decisão de buscar os princípios divinos em sua vida. Ao escrever essa declaração, você está dando legalidade ao mundo espiritual para que a sabedoria divina se manifeste no mundo real. Isso é fé, transformar o invisível em realidade pela confiança em Deus. Compartilhe este estudo com alguém que também precisa ouvir esta mensagem. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, clique no botão de gostei e ative o sininho para acompanhar todos os estudos do livro de Provérbios. Não perca nenhum capítulo, pois cada um deles traz ensinamentos transformadores para a sua vida. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Lembre-se de que viver com sabedoria é caminhar no centro da vontade de Deus. Até o próximo vídeo.